Olá pessoal, estamos então na nossa oitava aula do segundo módulo, ou módulo 2, aula 8. E vamos falar então sobre o Baruch Spinoza, tá? O Spinoza é um discípulo do Descartes, né? E ele ao mesmo tempo dá continuidade, né, à filosofia da consciência, né, inaugurada pelo Descartes, a ideia de que todo conhecimento precisa seguir a lógica do raciocínio, né? Por isso é uma filosofia racionalista. Né? Todo conhecimento só é possível a partir da consciência, a partir do pensamento. Né? Mas o Spinoza ele faz ele dá sequência, né, ao que o Descartes iniciou e ao mesmo tempo ele faz uma guinada bastante radical no pensamento cartesiano. E sim, o Baruch de Spinoza foi bastante perseguido, tanto pela Igreja Católica, quanto pelos judeus, quanto por todas as denominações religiosas possíveis, e vocês vão ver por quê. Então, de acordo com o Spinoza, a fonte de toda superstição é a imaginação. Ora, se a razão é a fonte do conhecimento, a imaginação, né, livre da, do raciocínio lógico, livre do raciocínio, é, digamos assim, mais do raciocínio lógico mesmo, né, da demonstração, né, da verdade, produz, né, coisas que não podem ser conhecidas. Então, a fonte de todo engano, de todo erro, é a imaginação. Incapaz de compreender a verdadeira ordem do universo, a imaginação acredita a realidade a um Deus transcendente e voluntarioso. O que seria um Deus transcendente e voluntarioso? Um Deus transcendente e voluntarioso, quer dizer, um Deus que está fora da realidade material, né, está fora desse mundo, né, do universo. Lembrem naquelas imagens lá na Idade Média, onde você tem assim a Terra no centro do universo, né, ou mesmo no sistema heliocêntrico, né, Terra ao redor do Sol, e aí, veja bem, né, a Terra no centro, depois, né, o firmamento, né, o abóbada celeste, e um Deus que está acima de tudo, né, de todo esse mundo que foi criado, e ele governa o mundo de fora do mundo. Isso é um Deus transcendente. Voluntarioso por quê? Porque ele possui uma vontade e ele governa o mundo segundo a sua vontade. Para o Descartes, para o Descartes não, desculpem, para o Spinoza, isso tudo é fruto da imaginação humana. Tá? Por quê? Porque, na verdade, né, o que existe é a natureza e tudo possui uma explicação a partir da consciência e da forma como a consciência é, é, vê a natureza, ou melhor, né, a própria consciência, né, a própria lógica que forma o pensamento é a mesma lógica que forma a natureza. Portanto, né, tudo que possui uma lógica no pensamento corresponde a uma lógica da natureza. Daí que Deus, para Spinoza, é a própria natureza. Tá? Ou seja, Deus, né, esse é o famoso lema do Spinoza, Deus sive natura. Tá? Né? O que significa Deus sive natura? Significa Deus ou natureza, tanto faz. Né? Podemos chamar Deus de natureza ou a natureza de Deus, porque é da própria natureza, seja na qual for o processo que vem todas as coisas. Então, aquela ideia das quatro causas do Aristóteles, aquela ideia de que deve haver uma causa primeira, que a partir de si, ou a partir da sua própria vontade, criou todas as coisas, por Spinoza não se sustenta. Por quê? Porque é necessário pressupor, né, algo fora da natureza, tá? E então aqui nós temos algo bem interessante de ser pensado, né?
Lembrem que um dos grandes debates acerca dos universais é justamente, né, a correspondência entre a linguagem e a substância, ou seja, né, o que existe, né, as coisas que formam o mundo. O Spinoza tenta resolver esse problema, né, dizendo a partir do seguinte, né, a substância ela é comum ao pensamento e, portanto, também à linguagem, né, e à natureza, né, na medida em que, né, por substância, vejam, estou lendo aqui, né, por substância entendo o que existe em si e por si é concebido. Ou seja, aquilo que tem uma existência própria e não necessita de nada mais além de si mesmo para existir. Ou seja, tudo que é derivado da natureza, por exemplo, não é substância em si, né? Mas a natureza é, porque ela não precisa nada mais do que a si mesmo para existir. Isto é, aquilo cujo conceito não carece de conceitos de outra coisa do qual deva ser formado, né? Mais adiante, né, ele diz, por atributo entendo que o intelecto percebe da substância como constituindo a essência dela, né? Por Deus entendo o ente absolutamente infinito, isso é, uma substância que consta de infinitos atributos, cada um dos quais exprime uma essência eterna e infinita. Ou seja, qual é, né, o ente absoluto e infinito, que pode ser pensado como uma substância absoluta e infinita por si mesmo? Baruch Spinoza dirá que é a natureza. Então, a natureza é Deus. Bem, é claro que isso gerou uma revolta muito grande da igreja. Por quê? Porque a igreja pensa, né, num Deus transcendente e não num Deus imanente. Ou seja, o que é um Deus imanente? Né? Temos aqui em Spinoza a ideia de um Deus imanente. Veja bem, um Deus imanente é um Deus que está, o que é a própria natureza. E é claro que essa natureza, né, enquanto é substância, né, e seus atributos, né, e que está em eterna atividade, em eterna transformação, ele chama de natureza naturante, tá? Que é a natureza em processo, em desenvolvimento, né? A natureza com suas infinitas causas, não apenas quatro causas, mas as suas infinitas causas, as suas infinitas relações de causa e efeito, e que a ciência foi descobrindo e continua descobrindo aos poucos, né? E a natureza naturada é a totalidade de efeitos ou modos de atividade da natureza naturante, né? Ou seja, a natureza enquanto totalidade, né, enquanto algo complexo e que no fundo nem pode ser é, é, conhecido, né, de forma absoluta, né, e que corresponde ao conceito de Deus para o Spinoza é a natureza naturante, né, a totalidade, né, a natureza enquanto totalidade de efeitos, ou seja, é a própria ideia dos universais, né, pensada como natureza. Tá? Vejam esse trecho de uma citação da Marilena Chauí, que é uma estudiosa do Spinoza, né, e é muito interessante. Né, a causa imanente faz com que a totalidade constituída pela natureza naturante, pela natureza naturada, seja a unidade eterna e infinita cujo nome é Deus. Tá? Então, a natureza imanente, né, é o conjunto entre a natureza naturante, ou seja, a natureza em desenvolvimento, e a natureza naturada, né, que é a natureza a natureza como unidade, como totalidade. Tá? É,
sobre a união entre corpo e alma, né, é, o Baruch de Spinoza ele mantém, né, corpo e alma como uma união indissociável, enquanto que o Descartes, né, separa em duas substâncias, né, corpo e espírito, né, o pensamento e corpo. Uh, a, aqui essa palavra, né, ontologia. Ontologia é a busca da origem de algum conhecimento, né? E monista por quê? Porque vê o, o, o corpo e a alma como uma unidade, como uma mônada, né? Uma unidade inseparável, né? A alma e o corpo constituem modos distintos da mesma e única substância. Então, assim, mas a gente consegue separar o pensamento, né, e o corpo. A gente consegue ter essa ideia clara e distinta da separação entre a consciência, né, e o corpo. Por mais que o corpo afete na consciência, por exemplo, quando a gente está doente, né, a nossa consciência pode ficar um pouco perturbada, ou quando a gente está sob efeito de alguma coisa que mexe com o nosso pensamento, que mexe com a nossa capacidade de ficar, né, de pensar, de raciocinar, que diz, olha, a pessoa não está em sã consciência. Né? Várias coisas afetam a consciência, no entanto, há sempre como distinguir entre a consciência e a ação inconsciente, ou quando a pessoa está fora de si. Daí que ele mantém a distinção entre consciência, né, o alma, pensamento e corpo, mas é apenas uma distinção entre modos, né, modos de apresentação da mesma substância, né, que é derivado, no caso, de uma espécie de derivado da natureza, né, ou que participa da ideia de um Deus como um todo, que é a natureza, tá bom? Sobre o Spinoza é isso, tá? Valeu, abração, até mais.